Nossos corpos são capazes de coisas extraordinárias, tanto boas quanto ruins, mas você nunca pode ter certeza do que está acontecendo dentro deles. Pode ter até algo vivo dentro de você. De gêmeos parasitas e insetos, a incrível história de uma mulher de 91 anos que carregou um bebê por mais de 60 anos. Fica ligado enquanto descobrimos algumas coisas chocantes encontradas vivendo dentro das pessoas. Estela Melendez. As crianças, apesar dos seus caprichos e da sua incrível capacidade de fazer bagunças monumentais, são incrivelmente preciosas. Dito isso, para muitas pessoas, problemas de fertilidade significam que elas não conseguem conceber um filho. Infelizmente, essa era a realidade de Estela e Manuel Melendez, um casal chileno que, apesar de todos os seus esforços, nunca conseguiu ter um filho próprio. Mas da sua luta, surge uma história tão bizarra que você vai ficar completamente chocado. Estela conseguiu engravidar várias vezes, embora nenhuma delas acabasse com sucesso. Com todo o desgosto, parecia que ter filhos não era pra ser, então o casal envelheceu sem filhos. Aos 91 anos, Estela, que já era viúva, foi levada ao hospital após uma queda. Após alguns raios-x, os médicos ficaram chocados ao descobrir algo preocupante em sua barriga. Era uma grande massa sólida. A suposição inicial era que fosse um tumor, mas a verdade era bem mais perturbadora. O que eles encontraram de fato era um bebê, mas embora houvesse um bebê em sua barriga, é importante esclarecer que Estela certamente não estava grávida. Tá, mas como assim? A trágica realidade é que 60 anos antes, o bebê não tinha sobrevivido, mas de alguma forma permaneceu no útero de Estela, onde se calcificou. Esse raro fenômeno é conhecido como litopédio ou condição de litopédio, derivando das palavras gregas antigas para pedra e criança pequena. Normalmente, quando um bebê é perdido no útero, ele é tão pequeno que é reabsorvido pelo tecido ao redor, e se for maior e mais desenvolvido, causa uma série de sintomas desagradáveis, como tontura e vômito, e precisa ser parido ou removido cirurgicamente. Porém, com o litopédio, ele é grande demais para ser reabsorvido pelo corpo da mãe, mas os sintomas habituais não ocorrem. Em vez disso, algo muito peculiar acontece. O corpo da mãe produz e deposita uma carga de cálcio que endurece o tecido da criança não nascida e evita que ela cause infecção. Isso é calcificação, e realmente é algo muito inteligente. Mas como isso pode acontecer já no terceiro mês de gravidez e prevenir os sintomas desagradáveis de uma infecção, muitas mulheres não têm ideia do que aconteceu. Isso significa que elas não o removem e não é encontrado até muito mais tarde, o que foi o caso de Estela. Só que um litopédio não identificado pode ter implicações cruciais, como por exemplo a incapacidade de conceber de novo. Isso ocorre porque o feto calcificado distorce a anatomia pélvica e dificulta a captação do óvulo, ou seja, o processo pelo qual os embriões são criados a partir de óvulos fertilizados. Agora, nos poucos casos em que o feto é identificado e removido, é possível que a mãe engravide de novo, mas tendo passado 60 anos completamente sem saber disso, Estela não teve tanta sorte. Embora o litopédio possa ser perturbador e triste de contemplar, geralmente não causa nenhum dano real à mãe além de um desconforto geral. Considerando isso, além de Estela ter 91 anos, os médicos decidiram que anestesiá-la e remover cirurgicamente o feto colocaria sua vida em mais perigo do que não fazer nada. Então, o seu bebê não nascido calcificado foi deixado para continuar existindo dentro dela. O cara consegue imaginar como é que é viver com essa ideia? Estela, de 91 anos, talvez nunca tenha conseguido realizar o seu sonho de ter um filho, mas essa próxima mulher é a prova viva de que nunca é tarde demais. Esta é Safina Namukwaya, uma mulher ugandense que pode ser a mãe mais velha da África aos 70 anos de idade. Tendo desejado um filho a vida toda, Safina teve seu primeiro filho aos 67 anos e depois, ainda mais incrível, teve gêmeos aos 70. Agora, biologicamente, as mulheres em torno da meia-idade experimentarão o que é chamado de menopausa, quando seus ovários param de liberar óvulos para fertilização e elas não podem mais engravidar, pelo menos não naturalmente. Mas Safina conseguiu ter filhos aos 70 graças à fertilização in vitro e ao uso de um óvulo doador. Embora certamente seja discutível se ter filhos tão tarde na vida é ético, não há dúvida de que Safina vai amar e cuidar das crianças pelas quais ela ansiou por tanto tempo. E não há nada tão profundamente simbólico do ciclo da vida quanto ver uma pessoa idosa com
com um recém-nascido, como essa imagem viral de 2015, retratando um espantoso intervalo de idade de 101 anos. A foto rapidamente recebeu milhões de curtidas quando foi compartilhada no Facebook. Mas antes que você fique completamente boquiaberto, calma aí que eu fiz algumas pesquisas. E apesar do que certos canais insinuam, não é uma foto da mãe com seu filho, mas mesmo assim é incrível. Na verdade, essa é a Rosa, que é a avó de uma mulher do Arizona chamada Sarah Ham, e aqui nessa foto aparece encontrando seu bisneto pela primeira vez. Rapaz, isso tudo me deu vontade de encontrar minha mãe e dar um abração nela. O gêmeo oculto. Uma das diferenças fundamentais entre homens e mulheres, além de a gente achar peidos engraçados e elas acharem a Amy Schumer engraçada, é que os homens não podem engravidar. Dito isso, apesar de não ter os órgãos nem os orifícios para gerar um filho, esse próximo homem chegou bem perto de ser o primeiro homem grávido do mundo. Quer dizer, mais ou menos. Deixa eu te explicar. Era 1999 e o indiano Sanju Bhagat estava lutando com uma barriga incrivelmente inchada e dificuldades respiratórias. Curiosamente, desde que se lembrava, ele sempre teve a barriga inchada, mas aos 36 anos tinha piorado tanto que ele mal conseguia respirar. Então ele foi ao médico, que o examinou e encontrou uma grande massa, que ele presumiu ser um tumor. E então isso se tornou uma emergência médica. Mas quando começaram a operar Sanju, eles encontraram algo tão peculiar que ficaram boquiabertos. Para começar, litros de líquido jorraram da barriga dele, e isso ativou alertas. Mas à medida que o cirurgião mergulhava mais fundo, os alertas se transformaram em horror. Escondido lá dentro, havia uma criatura parcialmente formada, com mãos, pés, mandíbulas, cabelos e até unhas compridas. Eita, arrepiante, né? Mas o que exatamente era isso? Em suma, era um feto. Mas espera aí, antes que alguém pense que Sanju estava realmente grávido, definitivamente não era o caso. Acontece que quando estava no útero de sua mãe, Sanju era um gêmeo, só que muito cedo ele havia envolvido seu futuro irmão até o ponto de consumir completamente outro feto. Esse é um fenômeno incrivelmente raro, conhecido como gêmeo parasita ou feto em feto. De forma extraordinária, o gêmeo consumido pode continuar a sobreviver, comportando-se quase como um parasita, já que forma uma estrutura semelhante ao cordão umbilical e se agarra ao suprimento de sangue do seu gêmeo. À medida que o gêmeo continua a se alimentar, ele consegue crescer tanto que, como no caso de Sanju, pressiona órgãos vitais como o diafragma e dificulta a respiração. Tecnicamente falando, o gêmeo, embora não fosse um ser consciente, estava vivo, pois sobreviveu do sangue de Sanju e continuou a crescer, mas como estava causando tanto dano, os médicos não tiveram outra opção senão expulsar esse pequeno colega de quarto, ou devo dizer, colega de útero, inevitavelmente causando a sua morte. E como eu sei que você tá louco pra ver, aqui tá um diafragma do gêmeo parasita. Bacana. O feto em feto, embora seja extremamente raro e documentado em menos de 100 casos, também afetou uma garotinha indiana em 2016. Nisha, de 15 meses, vinha sofrendo com uma barriga inchada a maior parte da vida e parecia incrivelmente grávida, mas por seus pais serem trabalhadores pobres, eles não podiam pagar para examiná-la. Só quando ficou tão grave que Nisha mal podia comer e nem respirar, é que eles procuraram atendimento médico. No início, os médicos presumiram que fosse um grande cisto, mas ficaram surpresos quando se revelou uma massa de tecido e osso alojada no abdômen da criança. Inacreditavelmente, a pequena Nisha de 15 meses carregava um enorme feto de 3,5 kg, que teria sido seu gêmeo. Para você ter ideia, o peso médio de um recém-nascido é de cerca de 3,2 kg. Como qualquer caso de feto em feto, o gêmeo parasita tinha sugado do suprimento de sangue de Nisha e crescido de maneira debilitante. Mas o importante é que ele foi removido de Nisha e agora ela está saudável e recuperada. Ufa, ainda bem. É engraçado porque eu tenho lembranças de ter engolido meu gêmeo no útero. Mas enfim, isso é uma história para outro dia. Terrortoma. Um tumor, caso você não saiba, é uma massa sólida de tecido que se forma quando células anormais se agrupam em seu corpo. Embora nem sempre sejam cancerígenos, ainda podem ser bastante assustadores. Mas de todos os tumores, tem um que realmente vai arrepiar seus cabelos. Ele se chama teratoma, ou como eu gosto de chamar, terrortoma. Mas que é um teratoma? Bom, para simplificar, é um tipo raro de tumor de célula germinativa, que pode desenvolver coisas assustadoras como cabelo, ossos, músculos
cabelos e até dentes totalmente formados. Sim, eu gostaria de estar brincando com vocês. O único lado positivo é que esses tumores peludos e dentuços raramente são cancerígenos. Ainda assim, quando uma mulher japonesa teve um teratoma nos ovários em 2003, os médicos descobriram algo especialmente preocupante sobre ele. Tinha ossos, membros, dentes, cabelos, tripas e até um cérebro, levando os médicos a descrevê-lo como um pequeno humano sombrio e deformado. Imagina só descobrir que tem um cérebro de verdade na sua barriga. Se bem que se tivesse um cérebro na minha barriga, eu acho que ele ia falar pra eu não comer tanto. A pior parte de toda essa situação é que o teratoma tinha quase tudo que precisava para se tornar um ser consciente, e isso é perturbador. Mas não tão perturbador quanto a próxima história, sobre uma mulher de meia idade que foi corretamente informada pelas vozes na sua cabeça de que ela tinha um tumor no cérebro. Sim, essa história é bizarra, então continua assistindo. A mulher explicou que estava sozinha em casa um dia, quando ouviu de repente uma voz falando com ela. Uma voz que ela percebeu tá dentro da sua cabeça. Não tenha medo, eu sei que deve ser chocante me ouvir falando assim com você, mas é a maneira mais fácil que eu consegui pensar. Meu amigo e eu trabalhamos no hospital infantil e gostaríamos de ajudá-la. Naturalmente, a mulher ficou assustada e inicialmente procurou ajuda psiquiátrica. Ela foi diagnosticada com psicose alucinatória funcional e tomou medicações prescritas que por um tempo fizeram a voz parar. Mas quando estava de férias, ela voltou com uma nova mensagem surpreendente. Dessa vez, ela foi instruída a voltar imediatamente para casa na Inglaterra. A voz até lhe deu o endereço de um hospital específico e explicou que o seu cérebro tinha um tumor e uma inflamação e que ela precisava fazer exames. As instruções eram tão específicas que, apesar de parecerem malucas, ela se sentiu obrigada a segui-las. Inicialmente, o hospital ficou relutante em realizar uma varredura com base em vozes na cabeça da mulher, mas para acalmar a mente dela, eles finalmente cederam. Inacreditavelmente, a voz estava certa. Os médicos ficaram chocados ao encontrar exatamente o que a mulher havia descrito e rapidamente começaram a trabalhar. Felizmente, a operação foi um sucesso, mas a estranheza não para por aí. Depois de remover o tumor, a mulher afirmou que a voz voltou uma última vez para dizer: "Estamos muito felizes em ter ajudado você. Adeus." Então desapareceu para sempre. Como isso foi possível, continua sendo um mistério médico, embora alguns profissionais médicos acreditem que a história fantástica pode não ter sido completamente real. E se eles estão certos, talvez a gente jamais saiba. Pô, só queria que as vozes da minha cabeça também me avisassem quando tivesse algo errado. Homem-Aranha sai da minha casa. Apesar do que a franquia Homem-Aranha possa retratar, ser picado por uma aranha raramente é uma coisa boa. Mas sabe o que é pior? Bom, imagina uma aranha literalmente vivendo dentro de você. Parece algo de um filme de terror. Porém, infelizmente, isso realmente aconteceu com um cara. Era 2014 e ao retornar de férias em Bali, o australiano Dylan Thomas notou uma estranha linha vermelha dolorosa aparecendo perto do seu umbigo e subindo até o centro do seu peito. Preocupado, ele fez uma visita ao médico, onde lhe foram prescritos alguns antihistamínicos. Mas nada foi feito para deter o avanço da linha, até que depois de 3 dias excruciantes, os médicos descobriram a causa, ou melhor, a culpada. Sim, tinha uma aranha de verdade andando por baixo da pele dele. Mas como isso é possível, você deve estar perguntando. Bom, Thomas tinha feito uma cirurgia de apendicite e acredita-se que a aranha, que tinha o tamanho de uma cabeça de fósforo, de alguma forma se enterrou na cicatriz resultante e depois viajou sob a pele dele e montou acampamento no seu peito durante 3 dias. Que negócio horrível. Se você não tinha aracnofobia antes, tenho certeza que agora tem. Mas embora uma aranha rastejando sob a pele de um homem certamente seja uma ótima manchete, o especialista em aranhas Christopher Burrow, da McGill University, não acredita nisso. Segundo ele, a história vai contra o entendimento típico da biologia e comportamento das aranhas, levando a concluir que era muito mais provável que fosse um carrapato ou um ácaro, que, diga-se de passagem, independentemente disso, é horrível da mesma maneira. Em um encontro igualmente aterrorizante com aracnídeos, o britânico Colin Blake desenvolveu muita intimidade com um deles. Durante um cruzeiro francês em 2023, Colin percebeu que o seu dedão do pé tinha ficado severamente inchado e roxo. Tendo feito uma visita ao médico de bordo, ele foi informado de que o inchaço era devido à picada de uma aranha-lobo, o que por si só já era horrível. Mas embora isso fosse meio verdade, a verdade completa era muito pior. Quando o médico começou a abrir o ferimento, algo completamente inesperado saiu: uma horda de pequenos ovos de aranha. Eca! O que significa
significa que uma aranha-lobo não apenas mordeu seu dedão do pé, mas também colocou seus ovos lá dentro. Meu Deus do céu. Mas antes de você concluir que as aranhas-lobo são o capeta, pera aí que tem mais. Acontece que essa história é tão provável quanto eu ganhar a maratona de Boston. De acordo com aracnologistas, nenhuma aranha põe ovos em mamíferos. Na verdade, as aranhas-lobo carregam seus sacos de ovos nas costas, e mesmo depois de eclodirem, continuam carregando as pequenas aranhas. Então, quem relatou isso errou os fatos. Seja qual for o caso, após um breve uso de antibióticos, Colin e o seu dedão do pé se recuperaram completamente, assim como o meu coração depois do pânico inicial sobre essa história. Por falar nisso, sabe aquele pânico que bate quando você acha que perdeu um dos meus vídeos? Eu tenho a solução perfeita, é só se inscrever. E quando for fazer isso, aproveita e deixa um like. Tá, agora vamos voltar para algumas coisas muito estranhas encontradas vivendo dentro das pessoas. Respirando vegetais. Quando você era pequeno, provavelmente os seus pais ficavam dizendo para você comer seus vegetais se quisesse crescer grande e forte. Olha pra mim agora, mamãe! Mas enfim, comer ervilhas especificamente pode ser bem perigoso. E por quê? Bom, em 2009, Ron Sweden, de 75 anos, residente de Massachusetts, começou a ter uma tosse severa e sentir falta de ar. À medida que os seus problemas respiratórios pioravam, ele ficou convencido de que tinha um tumor nos pulmões. Até que a sua esposa, preocupada, insistiu que ele visitasse um médico. E embora ele tenha encontrado algo no pulmão de Ron, definitivamente não era um tumor. O que brotava dentro do seu pulmão era literalmente uma planta de ervilha. Sim, parece impossível, mas Ron aparentemente tinha inalado acidentalmente uma ervilha enquanto jantava. E dado o ambiente quente e úmido do pulmão, os médicos explicaram como isso proporcionava as condições ideais para a planta florescer. E pior ainda, isso havia causado o colapso desse pulmão. Felizmente, a planta de ervilha foi removida com sucesso e Ron se recuperou. Mas tenho certeza de que ele não vai querer comer ervilha tão cedo. Ainda assim, um final feliz, né? Hóspede cascudo. Há muitas coisas na vida com que se preocupar. Coisas terríveis, como sofrer um acidente de carro ou ir pra aula e esquecer de usar aquela camiseta irada que eu comprei. Mas garanto que você ainda não se preocupou com essa próxima. Pelo menos não ainda. Em 2018, um menino de 11 anos estava na praia na Califórnia, quando caiu e raspou o cotovelo em uma piscina natural. Quando seus pais começaram a limpar o ferimento, notaram algo estranho. Uma bolha tinha se formado e estava crescendo. Preocupados, levaram o filho ao médico. Depois do exame, os médicos não encontraram um motivo imediato de preocupação. Ele não tinha dificuldade em mover o braço e não tinha febre, mas a bolha estava dolorida e cheia de líquido, o que pode se desenvolver em uma infecção bacteriana. Então eles decidiram drená-la, mas sob todo o pus, o médico se surpreendeu ao encontrar um objeto duro com cerca de 4 milímetros de diâmetro. Não havia dúvida do que era, um caracol. E o pior, ele ainda estava vivo, identificado como um periwinkle xadrez. Esse caracol tem guelras, mas geralmente vive em zonas de maré alta, que muitas vezes o expõe ao ar. Como resultado, ele evita ser sufocado, preservando água e umidade dentro da sua concha, recuando para dentro e fechando a concha firmemente, como uma pequena portinhola. Foi provavelmente assim que ele sobreviveu tanto tempo dentro do corte do garoto. Independentemente disso, o inquilino viscoso foi prontamente despejado e o garotinho se recuperou bem após um tratamento com antibióticos. Moral da história, quando você tem literalmente uma casa presa às suas costas, não tem por que tentar viver dentro de outra pessoa. Intrusos de ouvido. Se você não é muito fã de insetos, você não tá sozinho. Das pernas compridas às antenas e olhos brilhantes, eles podem ter uma aparência bem sinistra. Além disso, eles costumam ser tão pequenos que podem acabar em lugares apertados, como tenho certeza que esse próximo cara poderia confirmar. Depois de reclamar que aparentemente conseguia ouvir um inseto dentro do seu ouvido, ele pediu a um membro da família para tirá-lo com uma pinça. Yeah. Ear candle? Oh, no. Oh, my God, dude. Oh, thank you. Caramba, sim, tinha uma mariposa de verdade se revirando lá dentro. Eu nunca mais vou sair de casa. Felizmente, além de estar um pouco traumatizado, o cara ficou bem, pelo que eu sei. Mas se a visão disso não te assustou, então dá uma olhada nesse próximo vídeo, onde uma pobre mulher suspeitou que tinha uma aranha no ouvido. No, it bubbles when you put it on your earwax. It does? Yep. That's cold. No, see? Yeah, it came out. I told you. What?
Sim, isso aqui, esse negócio aqui é uma aranha. Agora, você provavelmente está se perguntando o que eles despejaram no ouvido dela que repeliu esse terror de 8 patas. Era peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, que é o mesmo produto químico amplamente usado como removedor de manchas e limpador de feridas. Embora eu tenha visto alegações conflitantes sobre a sua eficácia como repelente, certamente funcionou com essa aranha. Pulmão arborizado. Todos sabemos que câncer pode ser uma das palavras mais assustadoras. Então você pode imaginar como o russo Artyom Sidorkin, de 28 anos, ficou preocupado em 2009 quando pensou que seria diagnosticado com câncer de pulmão. Tendo sofrido com dor no peito extrema e tosse inflamada por algum tempo, Artyom fez uma visita aos médicos e de fato foi diagnosticado com um tumor cancerígeno no pulmão. Embora as coisas parecessem não poder piorar, elas certamente ficaram mais estranhas. Artyom foi levado às pressas para o hospital para remover o tumor e adivinha o que aconteceu? Os médicos descobriram que não estavam lidando com o tumor. Digamos apenas que, julgando pelo que eles encontraram, teria sido melhor se tivessem chamado um jardineiro. Pois é, brotando dentro do seu pulmão tava uma árvore de verdade. E não tô brincando com vocês. Pode parecer fisicamente impossível, mas os médicos acreditavam que Artyom tinha inalado involuntariamente uma semente de abeto que acabou ficando no pulmão. E assim como aquela planta de ervilha que cresceu no pulmão de Ron Sweden, o calor e a umidade no pulmão de Artyom permitiram que a semente de abeto prosperasse de alguma forma, atingindo 5 centímetros de comprimento. Tudo que eu posso dizer é graças a Deus que eles viram isso em tempo. Quem sabe que catástrofe poderia ocorrer se esse negócio continuasse crescendo. Dente no ouvido. Ninguém tá 100% preparado para ter filhos, mas alguns problemas, como se seu filho tiver febre ou um machucado no joelho, podem ser facilmente tratados. Porém, no caso dessa próxima história aqui, nem tanto. Em 2013, os pais de uma menina de 16 meses notaram que ela estava constantemente desconfortável com algo no ouvido. Por meses, ela coçou e sentiu dor no ouvido, até que finalmente a levaram ao médico para examinar. O que foi encontrado foi talvez a última coisa que esperavam. De alguma forma, uma semente de dente de leão tinha entrado no canal auditivo da menina e começado a crescer lá dentro. Não estava assim saindo da orelha, mas preenchia completamente o canal auditivo. Como você pode imaginar, isso não era apenas desconfortável para a menina, mas também perigoso. Mesmo a menor pressão de um dente de leão poderia colocá-la em risco de sangramento interno. Felizmente, eles conseguiram remover essa que, nesse caso, dá para chamar de erva daninha, e tudo ficou bem. Má digestão. Você pode achar que cogumelos são uma adição saudável e saborosa às suas refeições, repletos de proteínas e fibras. Mas essa próxima história macabra pode fazer você pensar 2 vezes antes de comer alguns desses. O ano era 2017 e uma mulher chinesa de 50 anos estava preparando cogumelos shiitake para o jantar. Caso você não saiba, o shiitake costuma ser seco e, portanto, requer imersão por um tempo antes de ser comido para que possa ser reidratado. Só que com pouco tempo, a mulher pulou a maior parte dessa etapa e os jogou no seu ensopado de maneira prematura. Então, quando chegou a hora de comer, eles estavam duros e ela mal conseguia mastigar. Porém, foi apenas no dia seguinte que ela percebeu o verdadeiro erro das suas atitudes. Quando os cogumelos desidratados não mastigados atingiram o estômago dela, eles reagiram com o ácido do estômago e continuaram a inflar. E foram inflando e inflando e inflando. Depois de vários dias, isso levou a um bloqueio muito doloroso do intestino. Incapacitada, a mulher se arrastou até o médico, onde descobriu a infestação fúngica que estava causando seus problemas. Surpreendentemente, os cogumelos estavam realmente vivos, com alguns medindo até 7 centímetros, mas felizmente eles foram removidos cirurgicamente sem mais complicações. Mas que isso sirva de lição: cuidado com os cogumelos, ou para simplificar, cozinhe e mastigue a sua comida corretamente. E isso é tudo por hoje. Me conta nos comentários qual história mais te chocou. E não esquece de clicar nos botões de curtir e inscrever-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.